Graça e paz, igreja. Estamos mais uma vez aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Então, que possamos aproveitar esse momento de culto para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Nesse momento, eu vou estar lendo alguns versículos e alguns deles se encontram no Salmo 62, do versículo 5 ao 8. Que a minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é o meu refúgio, uma rocha segura. Ó meu povo, confia nele em todo tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é nosso refúgio. Busquem ao Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Pois Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que possamos ser verdadeiros adoradores em todo o tempo, para buscar e louvar o nosso Deus. Nesse momento, eu vou convidar a igreja para que possamos ter uma palavra de oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, nos abençoado, nos guardado, nos livrado do mal. Pai, estamos aqui para te louvar e engrandecer, pois só tu és digno de toda honra e de toda glória. Que o Senhor possa receber cada minuto desse culto, ó Pai, que está sendo feito para te louvar e te engrandecer, ó Pai. Que possamos, nesse momento, ouvir a tua palavra. Abra os nossos corações e mente, Pai, para receber o que o Senhor tem a falar por nós. E muito obrigado, ó Pai, pelo teu infinito amor. Toda honra e toda glória seja somente a ti, ó Pai, nesse momento e em todo o tempo. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz. Nesse momento do nosso culto, gostaria de convidar cada um e cada uma de vocês a fazer mais uma oração, a nos aproximarmos de Deus mais uma vez. Para isso, eu convido você a abrir a tua Bíblia ou a acompanhar conosco a leitura do Salmo de número 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Amém. Irmãos, irmãs, essa palavra vem e chega no meu coração nesta hora com uma série de questionamentos. Aonde eu tenho habitado? Qual tem sido a minha morada? Qual tem sido o meu esconderijo? Em quem tem buscado refúgio? Ou em que coisas eu tenho buscado refúgio? Em quem eu tenho descansado? O que eu tenho dito e declarado ao Senhor? E eu te convido que nesta noite, nesse momento, possamos compartilhar desses questionamentos. Que você, irmão, irmã, possa trazer ao coração também, junto comigo, esses questionamentos. Em quem você tem confiado? Aonde você tem morado? Aonde você tem se escondido? Em quem você tem depositado a tua confiança? Os teus lábios estão sempre a declarar: Tu és o meu refúgio, Senhor. Em ti confio.
diante de tantas situações que muitas vezes se apresentam diante de nós, todos nós corremos o risco de em algum momento falhar e desviar muitas vezes o pensamento, o coração, a confiança, a fé, a coragem. E nesse momento, gostaria de que juntos possamos fazer essa oração, nos arrependendo das vezes em que falhamos para o nosso Deus, em que nosso coração foi muitas vezes levado a olhar, a sentir ou a pensar. Muitas vezes, coisas que não agradam a Deus. Pelas vezes que temos muitas vezes feito coisas que desagradam a Deus. Se o Espírito Santo está tocando o teu coração para fazer uma oração de confissão e de arrependimento, esse é o momento. Aproximemo-nos juntos e juntas do nosso Deus em uma oração de confissão. Oremos. Querido Deus, nós queremos colocar-nos diante de Ti, colocar o nosso coração diante de Ti. Perdoa-nos, Senhor, por as nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pensamentos. Ajuda-nos a fazer da nossa casa, do nosso lar, o Teu esconderijo. Ajuda-nos a habitar, Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Ajuda-nos a descansar em Ti, a declarar a todo momento: Tu és, Senhor, o meu refúgio. Tu és um Deus forte, a nossa fortaleza. Tu, Senhor, és o meu Deus em quem confio. Ajuda-nos, Senhor, que o nosso coração declare isso sempre. Te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que desviamos os pensamentos, desviamos as nossas palavras, as nossas ações, em direção daquilo que não te agrada. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa cada irmão, cada irmã que nesse momento faz esta oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar nesta hora. E no versículo 14 do Salmo 91 diz assim: Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Conte com o perdão, conte com a proteção do Senhor, conte com o livramento do Senhor, conte com a mão do Senhor que te ajuda na caminhada. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você gosta de histórias, venha cá, venha já. Para quem gosta de história. Oi pessoal, tudo bem? Para quem gosta de história, esse é o programa que você chegou. E a história que nós vamos contar hoje para você está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. E é muito legal saber que você está aí participando com a gente, viu? Se você gostar dessa história, curta e compartilhe. A história que eu vou contar hoje para você acontece quase no final já do ministério de Jesus. Ele estava viajando de lá da região da Galileia para Jerusalém. Estava se aproximando a festa da Páscoa e Jesus estava indo com os seus discípulos. Eles foram caminhando. Junto com Jesus, além dos discípulos, seguiam também algumas mulheres que seguiam Jesus, que ajudavam Jesus no seu ministério. E eles foram seguindo pelo caminho. Quando eles estavam chegando numa cidade chamada Jericó, caminhando ali para aquela região, nas portas da cidade, Jesus encontrou ali um homem cego. E aquele homem clamou a Jesus, pediu para que Jesus o curasse, e Jesus
curou o cego. Aquilo deixou todo mundo empolgado, admirado. Olha o que Jesus fez, Jesus curou este homem. E eles entraram na cidade de Jericó, todos admirados e falando alto, gritando, dizendo: olha só o que Jesus fez, olha a cura que ele realizou. Bom, quando eles entraram em Jericó, naquela cidade, havia um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem baixinho, de pequena estatura, mas ele queria muito conhecer Jesus, queria saber quem ele era. Quem é este homem que está entrando, que está caminhando, que está trazendo multidões com ele? E assim ele foi até lá para ver se conseguia ver Jesus. Mas quando ele chegou aonde estava a multidão, ele não conseguia ver Jesus porque ele era baixinho e tinha muita gente em volta de Jesus. Ele não conseguia ver. Então ele olhou adiante, ele queria encontrar uma maneira de ver Jesus, de conhecer aquele homem. Quando ele olhou pelo caminho, olhou adiante, ele viu que havia uma árvore lá na frente, lá adiante. E ele, ao ver aquela árvore, ele pensou: e se eu subir naquela árvore e ficar ali bem quietinho, bem escondidinho, ninguém vai me ver. Jesus vai passar pelo caminho e eu vou conseguir finalmente conhecer este homem, conhecer Jesus. E assim ele fez. Zaqueu foi adiante da multidão para subir naquela árvore. Zaqueu era um homem bem baixinho, subiu numa árvore para ver Jesus passar. Zaqueu era um homem bem baixinho, subiu numa árvore para ver Jesus passar. E aí Zaqueu ficou ali, escondidinho, no meio dos galhos, esperando Jesus passar. Quando Jesus chegou, se aproximou daquela árvore, Jesus olhou para cima e viu Zaqueu ali. Jesus parou e ele disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero ir na sua casa, eu quero ficar um tempo com você. Vamos lá. Zaqueu ficou muito feliz, muito animado. Jesus conhece o meu nome, ele sabe o meu nome, ele sabe quem eu sou e ele quer ir na minha casa. Sabe que as pessoas de Jericó não gostavam muito de Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos e as pessoas não gostavam muito das pessoas que cobravam os impostos. Então ele não era muito querido, mas Jesus queria ir à casa dele. Então Zaqueu desceu da árvore e foi para a sua casa. Quando eles chegaram lá, Zaqueu preparou um jantar para Jesus e ali eles comeram, ali eles conversaram e Zaqueu ficou muito, muito feliz de ver como Jesus havia lhe tratado. Jesus tratou Zaqueu com muita atenção, sabe por quê? Porque Jesus olhou para o coração de Zaqueu. Jesus viu que ele era um homem que precisava muito do amor de Deus, do cuidado de Deus, da atenção de Deus. E assim, Zaqueu ficou tão feliz com aquele carinho, com aquele amor de Jesus, que ele falou: Jesus, eu vou consertar tudo que eu fiz de errado. Eu quero ser uma nova pessoa. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, houve salvação na sua casa. O amor de Deus, o amor de Jesus transformou a vida de Zaqueu. Zaqueu, Jesus está chamando. Desça depressa, Zaqueu, pois em sua casa hoje eu vou jantar. E essa é a história de Zaqueu. Tchau! Você gostou dessa história? Nas revistas BemTV você encontra esta e muitas outras. Lá você também encontra textos de apoio e dinâmicas para a sua aula. Adquira já. Acesse www.angulareditora.com.br. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e curta nossa página. Escola Dominical, presente na vida. Tudo que você fizer,
faça de todo o coração, como se fosse para Jesus. Colossenses 3:23. Amém. Cântico Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Unidas a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. Ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha vontade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teu segredo.
Obrigado, Senhor, por esse amor sem limite. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo, me mostras que és em negar o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. E amor é esse, incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu relanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Obrigado, Senhor. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém vai ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Oh Deus, e nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Obrigada, Deus, por esse amor. Que amor é esse? É assim incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para nós, para mim. Oh Deus, quero conhecer-te. Não importa o preço, eu relanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Glória a Deus. Queremos conhecer-te mais e mais, Senhor. Sentir esse amor sempre. Obrigada, Deus, por esse amor. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Sou a pastora Dalvani de Castro. Quero agradecer a Deus por poder estar aqui com vocês mais uma vez. E agradecer a Deus por mais uma semana que se inicia, né? E nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus, aos irmãos no Elisa Maria, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradecer a Deus
pela vida do pastor Glenn, pelo convite que ele me fez, né, um desafio de estar trazendo a mensagem nesse domingo, segundo domingo de Quaresma, né? E é um tempo de reflexão, um tempo de arrependimento, um tempo de conversão. Então, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos edificar, que Ele venha nos fortalecer, que Ele venha nos avivar nesse tempo. E eu estava orando, falando com o Senhor, né? E Ele me trouxe à memória algo que aconteceu essa semana, né? Assim, estava aqui na minha casa, rapidamente eu estava aqui, eu vi a tempestade se formando, né? E o céu se fechou e eu vi as nuvens escuras se formando, escureceu rapidamente e formou aquele tempo para chuva, um vento forte, eu vi as árvores, o vento batendo e os passarinhos procurando lugar para se refugiar, porque aqui eu tenho assim o privilégio de poder ter essa vista, né? E o Senhor me trouxe à memória a palavra dele no Evangelho de Marcos, né? Quando o Senhor Jesus acalma a tempestade. E é esse texto que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, meus irmãos, nesta noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o capítulo é o de número 4, e nós vamos ler a partir do versículo de número 35. Nós vamos ler até o versículo de número 41. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus por esta palavra do Senhor, queridos. E eu fiquei refletindo e meditando nesta palavra, sabe, irmãos? E eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui que veio ao meu coração, né? O Senhor, Ele esperou, Ele poderia ter esperado para o outro dia, para eles irem, né, sair com o barco. Mas ele escolheu, mesmo no fim da tarde, o dia estava terminando, e ele chamou os discípulos e foi, né, mesmo naquele tempo ali. Ele não quis esperar para o outro dia. Então isso eu fiz esse questionamento. Então, um questionamento: por que Jesus ele não esperou para o outro dia, já que estava tarde, né? Ele sabia de tudo que ia acontecer. Então, nós entendemos que em tudo Jesus ele já sabia, né? E porque tudo que Jesus fazia e tudo que Jesus falava havia um propósito de Deus. Então nós entendemos que Deus já tinha este propósito, né? Jesus tinha esse propósito. Levar os seus discípulos ali para aquele lago, o Mar da Galileia, né? Ali,
E aí ele sabia que viria aquela tempestade. Amém? Então, amados, as tempestades vêm, né? Inesperadamente elas chegam, mas Deus, ele tem propósito em todas elas, né? Em todas as coisas Deus tem propósito, na tua vida, nas nossas vidas. Porque nós não estamos aqui, né, sem a proteção de Deus. Nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Estamos sob os cuidados do Senhor. Deus tem propósito na tempestade. Eu não sei, de repente você está aí passando por uma tempestade, né? Como a gente sobreveio, né, sobre o mundo, sobre, né, toda a humanidade, toda essa situação causada por esta pandemia, por este vírus, né, que a gente está aí passando por tudo isso, foi algo inesperado. Mas Deus, ele já sabia de tudo e ele tinha propósito, ele tem propósitos, né, com todas essas situações. Amém, queridos? Então, amados, a tempestade, ela pode até ter nos abatido por um tempo, mas o Senhor, ele se faz presente. Ele se faz presente. Os discípulos, eu entendo assim, que eles estavam sendo preparados para coisas grandiosas, né? Por isso Jesus os levou, né? Ali, sabendo que aconteceria aquela tempestade, que viria o vento, que viria as ondas fortes, né? E ele sabia, eu acredito que o propósito de Deus ali era fortalecer os seus discípulos na fé, né? Era ver as atitudes dos seus discípulos, como eles estavam, de que forma eles iriam agir em meio àquela tempestade. E nós vemos, né, ali, que os discípulos, eles temeram pelas suas vidas. Embora eles já tivessem, né, presenciado e estavam ali, eles compartilhavam da vida de Jesus, estavam ali sendo preparados e eles vivenciaram, eles viram, o Senhor já havia feito milagre, já havia curado, né? Ele já havia curado enfermos, ele já havia operado milagres. Porém, no meio dessa tempestade que sobreveio no barquinho que eles estavam, né, eles temeram pela sua vida. Embora Jesus estivesse no barco junto com ele, né? Jesus que operou milagres, que trouxe cura, que trouxe a vida de volta para as pessoas que estavam ali sem vida, né? O Senhor, ele estava ali no barco com eles, né? Mas ali na fragilidade humana, eles temeram. E assim como nós, queridos, né? O Senhor está presente na nossa vida, mas nós, diante de situações e circunstâncias, nós tememos, nós nos assombramos, nós ficamos perturbados por não saber que solução vai ser dada para tal situação, né? Mas Jesus, ele tem a solução para todo e qualquer problema, né? E eu quero pontuar também, esse foi o primeiro milagre que Jesus operou sobre a força da natureza. Amém? Jesus, ele acalmou uma tempestade, ele deu ordem àquela tempestade para que ela emudecesse ao vento forte que batia. O Senhor tem poder para fazer isso na tua vida hoje, queridos. Amém? Ele estava naquela proa, né? Ele estava naquela popa, desculpa. A proa é a frente do barco. O Senhor estava na popa, ele estava na parte de trás do barco e ele estava dormindo, ele estava descansando, estava cansado no dia de tantos trabalhos, né? Mas aquilo tudo também era proposital para ver a atitude dos seus discípulos, de que forma estava, como eles estavam, qual seria a atitude deles diante daquela situação, né? Eles temeram pelas suas vidas. Eles ficaram temerosos,
e foram clamar ao Senhor, né? Então, nós vemos aqui o texto que quando o temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, e o barco estava a encher-se de água, Jesus ele estava lá na popa, dormindo no travesseiro, ou seja, ele estava tranquilo. Ele não estava preocupado com aquela tempestade, porque ele sabia, né, que a um comando dele, tudo aquilo ia se acalmar. Amém, queridos? Então, amados, basta um comando do Senhor. Basta a voz do Senhor, né? Ouça a voz do Senhor, né? Quando você clama por Ele, ouça a voz dEle, porque Ele vem acalmando a tempestade, seja ela qual for, seja qual situação for, o Senhor Ele tem poder para fazer as coisas acontecerem, para transformar, para fazer novas todas as coisas. Amém? Porque Deus, Ele é Deus, Ele não mudou. Os propósitos que Ele tem são eternos. E nada daquilo que são os propósitos de Deus na tua vida vão passar, mas antes irão se cumprir. Amém? Então, você é discípulo, né? Assim como aqueles discípulos estavam sendo preparados, o Senhor está nos preparando. O Senhor está nos edificando, está fortalecendo a nossa fé, está nos edificando nele, né? O nosso barco, a nossa vida, ele está estabilizado na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é a nossa segurança. Amém, queridos? Então o Senhor disse na sua palavra que nunca iria nos deixar sós. Ele disse na sua palavra que sempre estaria conosco, né? Seja qual for a circunstância, meu irmão, minha irmã, tenha certeza, Deus ele está presente. Se você tem clamado, se você tem buscado do Senhor, creia, Ele está presente. E Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. Amém? Então, aquele barco estava se enchendo d'água e de repente, né, veio a tempestade na nossa vida, de repente vem a situação e a gente acha assim, nossa, meu Deus, a gente não vai suportar, a gente não vai aguentar, como que vai ser? Calma, acalma-te. Jesus está dizendo hoje para você, acalma-te, acalma-te, essa tempestade vai passar, você vai viver, porque o Senhor te chamou para a vida, amém? E é vida em abundância. O Senhor se faz presente e o maior milagre Ele já operou na tua vida, querido, que é a salvação, amém? Ele te resgatou, Ele te resgatou, Ele te chamou para perto dEle. Você em Cristo Jesus tem a salvação. Amém, queridos? Então, é momento de nós nos posicionarmos como discípulos do Senhor. Porque a multidão estava ali também, haviam outros barquinhos. A palavra de Deus fala, né? Que outros barcos seguiam o Senhor, como a multidão seguia Jesus, porque eles viram Jesus fazendo os milagres, eles viram Jesus os alimentou, né? Saciou a fome deles, Jesus operando milagres, Jesus tinha palavras de vida, as palavras maravilhosas, né? Que penetravam no coração daquelas pessoas, né? Então, amados, haviam aqueles outros barcos, mas o Senhor, Ele estava no barco ali com os seus discípulos. Então, o Senhor quer dizer para nós hoje, nós somos os discípulos de Jesus. Ele está no barco conosco. Ele se faz presente na nossa vida, nosso barquinho, a nossa vida. Jesus está aqui conosco. E Ele nos chama, né? Ele quer ver as nossas atitudes, as nossas ações em meio à situação, para que outros à nossa volta possam receber, né, a força, a segurança, que eles possam também, né, receber da parte do Senhor, por meio das nossas vidas, o alimento que eles necessitam nesse tempo, né?
uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de confiança da parte do Senhor, amados. Então nós somos discípulos e discípulas que o Senhor está preparando, né? Em meio à tempestade, que tudo tem um propósito, o propósito é de o Senhor nos ver agindo da forma que Ele agiria. Não, e as coisas estão difíceis, mas eu estou aqui, né? Então Jesus, Ele aquietou, né? A palavra aqui diz, no versículo de número 39, Jesus, Ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Amém? Olha, Jesus está conosco. Todo o vento vai se aquietar. Toda a tempestade vai passar e vai haver grande bonança. A paz dentro de nós. A paz por meio de nós. Amém, meus irmãos? E o Senhor Jesus, Ele fez aqui uma pergunta para os seus discípulos. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Né? O Senhor os questionou, é um questionamento para nós. Como está a nossa fé? Como está a nossa confiança no Senhor diante da tempestade, diante da adversidade, diante das nossas limitações? Nós temos colocado a nossa confiança em nós mesmos, somos limitados. Limitado é o nosso Deus, Ele tem poder para fazer grandes coisas, para operar maravilhas. Amém, queridos? Então, meus amados, que a tua fé seja renovada, que a tua confiança em Deus seja avivada, em nome de Jesus, que você possa passar, seja qual for a luta, seja qual for a tempestade, passe de cabeça erguida, confiante no Senhor, na certeza que Deus, Ele é contigo e os propósitos que Ele tem são grandiosos e irão se cumprir para a glória dele. Amém? O versículo de número 41 diz assim: eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles assombrados, olha, assombrados, porque ficaram perplexos diante daquilo que Deus fez, né? E daquilo que Jesus operou ali. Ele acalmou aquela tempestade, né? Amados, muitas vezes nós ficamos assustados diante de situações, mas nós não podemos temer, porque Deus que operou, né? O mesmo Senhor que acalmou a tempestade, né? O mesmo Senhor que operou milagres, Ele é o mesmo hoje e Ele está presente na nossa vida. Então Ele tem poder para fazer. Amém? Ele tem poder para fazer. Aquele que até o vento e o mar lhe obedecem, e o nome dele é Jesus. E Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então fica com esta palavra no teu coração, meu irmão, minha irmã, e que essa palavra gere vida no teu coração, te dê força para prosseguir firme e forte, e que você venha, né, a falar, a testemunhar dessa tua fé, dessa tua confiança, dessa certeza que você tem, que Deus está no barco e tudo vai dar certo. E esse barco vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Palavra abençoada, palavra que veio direto do coração de Deus para o coração do seu povo. Muito obrigado, pastora Dalvanelli, pela mensagem. Que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Irmãos, irmãs, estamos chegando ao final do nosso culto. Podem fazer os pedidos no grupo de WhatsApp, você que está
Você que é da igreja e está no nosso grupo de WhatsApp, nós vamos orar nesse momento pelos pedidos, por todos os pedidos que são feitos, que serão feitos. Deus conhece cada coração. E depois desta oração, nós vamos impetrar a bênção apostólica. Amém? Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, e te louvamos, porque somos filhos e filhas do Senhor, porque somos discípulos e discípulas do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo encorajamento. Obrigado, Senhor, pela direção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Abençoa cada família, Senhor, da tua igreja. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que está, Senhor, fazendo ou fez, Senhor, os teus pedidos em oração. Em nome de Jesus. Sonda cada coração. E te pedimos, Senhor, que o Senhor cumpra os teus propósitos em cada vida, em cada irmão e irmã da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Seja, Senhor, com as famílias enlutadas, seja, Senhor, com aqueles irmãos e irmãs que estão passando por tratamento médico, se recuperando, Senhor, de procedimentos médicos, em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, com a tua cura nesse tempo, Senhor, tão difícil que estamos vivendo. Senhor, abençoa os médicos, abençoa, Senhor, o pessoal paramédico, de todos os serviços de saúde, Senhor, e que a tua cura venha, Senhor, juntamente com a vacina, mas também, Senhor, que a tua mão poderosa, a tua mão de cura esteja com cada pessoa, Senhor, que está passando por dificuldades, Senhor, que está passando, Senhor, por problema de saúde também. Senhor, tu és o médico dos médicos. Nada há impossível para ti. Por isso te pedimos, Senhor, como igreja, em unidade e em concordância, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a bênção desse Deus, a bênção do nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, que esteja sobre teu lar, sobre a tua casa e sobre a igreja do Senhor. Não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe.